Eu quero falar sobre a origem dos samaritanos. A grande pergunta que ecoa no mundo dos evangélicos é uma dessas, né? De onde surgiram os samaritanos? E muitas pessoas não entendem. Daí quando vê ali no Novo Testamento Jesus confrontando com aquela samaritana, muitos não sabem o porquê, acham até bonito, porque dali vai originar o fato de que Jesus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo, mas o que fica mais rico, o que enriquece o saber, é você entender de onde surgiram esse povo. Então, para isso, é importante você distinguir o que é casa de Israel e o que é casa de Judá. Porque quando se fala que os samaritanos veio de mistura entre o povo de Deus, muitos já acham que é todo o povo. É aquilo que a gente sempre fala, né? Se você não tiver o conhecimento das duas casas de Israel, saber que as tribos se dividiram, parte, né, 10 foram para o norte e 2 para o sul. Então, se você não tem esse entendimento, fica difícil de entender. Não só esse fato, mas vários fatos na Escritura. Dificilmente será reconhecido se primeiro as pessoas não passar a conhecer as duas casas. Quando então se divide, a casa de Judá vai ficar no sul, e no sul ficaria o templo. O templo de Jerusalém ficou no sul de Israel, e ali então essas duas tribos, qual era o reino de Judá, eles tinham um templo para prestarem culto a Deus, adoração a Deus. Já o reino do norte, formado por 10 tribos, eles ali não tinham o templo para adoração, e nem mesmo o rei que reinava ali permitia que eles fossem até Jerusalém junto com outros seus irmãos para adorar a Deus no templo. Então eles começam a fazer deuses para eles ali na redondeza das terras ali do norte, para adorar. Daí acontece que essa casa, mais tarde, casa de Israel, ela vai ser dispersa entre as nações. Quem invade ali é o rei assírio, esse império que invade o reino do norte, e ele vai levar os israelitas e colocar nas nações a qual eles conquistavam. Só que ele vai deixar uma minoria em Israel, em Samaria, né? Pois Samaria era a capital do reino de Israel, assim como Jerusalém era a capital do reino do sul. Então, e ele traz pessoas das cidades a qual ele tinha conquistado, ele traz pessoas e coloca ali em Jerusalém, ou seja, coloca ali em Israel, em Samaria, nas cidades ali, para isso a gente vê como objetivo de política, né? Para ter alguém ali representando e está tomando conta da terra. E essas pessoas, elas vão então se misturar com os israelitas que ficaram ali, a minoria, porque nem todos foram dispersos. E o resultado dessa união, porque eles vão se relacionar, e o resultado disso então se chamamos samaritanos, que daí vai surgir então essa raça. E eles vão ao mesmo tempo adorar a Deus e adorar o Deus deles ao mesmo tempo. Não respeitando a lei, não respeitando a circuncisão.
Então, os israelitas somou a eles. E é por causa disso que os judeus, eles não, vamos dizer assim, eles não toleram o samaritano. Porque os judeus, a casa de Judá, seria outro papo, né? Veja que o samaritano surgiu da relação deles entre os israelitas, entre a casa de Israel. A capital era em Samaria. Veja a origem do nome samaritano. Já o reino do sul, ao qual foi levado por Nabucodonosor há uns mais de 100 anos à frente, depois dessa leva da casa do norte, só que eles conheciam a história, né? Eles sabiam da origem do samaritano. É por isso que no Novo Testamento a gente vai ver quando Jesus conversa com a samaritana, Jesus fala ali a parábola do bom samaritano, e os judeus que viviam ali na época de Jesus, eles sabiam dessa história e eles não toleravam, porque o samaritano não acreditava na circuncisão, na lei. Enfim, tinha um Deus pagão, uma crença que não condizia com o Deus da Bíblia. Então, para encerrar e para concluir esse raciocínio, eu quero deixar aqui com vocês 2 Reis, capítulo 17, o versículo 24 e o 25, o qual diz assim, se tratando do momento em que esse povo é deixado em Israel, em Samaria, e outros povos são trazidos com o objetivo de política, de governo, para tomar conta da terra, já que não tinha mais as outras, já que o reino tinha sido findado, né, o reino de Israel. E diz assim então, e o rei da Síria, o rei que levou a casa de Israel para si, né? E o rei da Síria trouxe gente, olha de onde ele trouxe gente para habitar em Samaria, de Babilônia, de Cuta, de Avá, de Amate e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. Bom, enfim, aqui então está o texto que prova que parte dos israelitas ficaram e outros vieram, então se somaram, se juntaram, então formou os samaritanos. É um simples áudio que eu deixo aqui em forma de vídeo, e faço um convite a vocês que se inscrevam no canal. O canal é novo, está começando agora. Se inscreva, vamos agregar conhecimento. O objetivo aqui é falar, anunciar sobre o verdadeiro evangelho do reino. E você pode se unir a mim, né? Entre em contato comigo, deixa aí seu comentário, e a gente vai crescer no conhecimento e na graça do nosso Senhor.